Boa tarde. Então vamos começar a aula com uma atividade de simulação, né? Então vou trabalhar com modelagem com integradores. Então a primeira coisa a fazer é estudar um algoritmo para fazer a integral, né? No cálculo numérico tem vários métodos de integração, certo? Tem Euler, tem Simpson, tem outros, né? A gente vai trabalhar com o Euler, que é o mais simples, né? Mais simples no sentido que se eu quero trabalhar com um sistema embarcado, né, uma placa, eu vou ocupar menos memória e a execução vai ser mais leve, certo? Esse é o propósito de trabalhar com modelagem, né? Temos que tentar que o software fique o mais leve possível para trabalhar numa placa, né? Ok, então, quando aplico uma integral, certo? Vamos ter uma entrada e vamos ter uma saída, certo? E a saída sempre vai ter um valor inicial, certo? Em cada iteração vamos ter um valor inicial da integral, certo? Ou seja, a integral sempre vai ser uma integral em um intervalo entre a e b de x de t, certo? Mais um valor inicial, certo? Mais um valor inicial, né? Certo? Que seria um valor inicial? Seria uma condição inicial, certo? Por exemplo, num circuito elétrico. Num capacitor, o valor inicial vai ser a tensão armazenada pelo capacitor, né? O capacitor vai armazenar uma energia, certo? Em forma de tensão, né? Então, na hora de calcular a integral, o valor inicial vai ser essa carga, né? No inductor, né? O inductor guarda energia em forma de corrente, então o valor inicial vai ser a corrente do inductor, certo? Num caso mecânico, né? Uma massa tem certa velocidade, certo? Só que na hora de analisar, o sistema não estava em repouso, né? Ele está em movimento, já tinha uma velocidade inicial, né? Então aquele valor inicial será a velocidade inicial, certo? Bom, isso mais ou menos o que se trata de integral com valor inicial, certo? Ok. As integrais em forma gráfica têm a seguinte interpretação, né? Quando eu tenho um sinal contínuo, né? Tenho um sinal contínuo. Um sinal contínuo aleatório, certo? Aí, né? Ou só porque isso aqui é x, né? X, certo? Então, se eu quiser implementar essa integral entre a e b, na verdade, estou calculando a área embaixo da curva no intervalo entre a e b, certo? Você está calculando a área entre a e b, certo? E seria a área abaixo dessa curva, embaixo dessa curva, certo? Seria essa área aí, certo? Seria essa área, ok? Então a área embaixo dessa curva seria a integral daqui, certo? Seria essa integral daqui, ok? Então, de que se trata o método de Euler? Método de Euler. O método de Euler consiste em fazer uma soma sucessiva de retângulos, né? Então, primeiro calculo a área desse retângulo, depois calculo a área do segundo retângulo, né? Depois a área de mais um retângulo, né? Mais a área desse retângulo aqui, né? Certo? Aí o tamanho a largura do retângulo é para ser constante, certo? Aqui não ficou constante, né? Mas a ideia é que cada retângulo tenha a mesma largura, né?
y eles vão ter a largura h, certo? Largura h. Largura h, certo? Então cada rectângulo tem uma largura h. Sim? Então, qual é a ideia do algoritmo de Euler? O algoritmo do Euler é trabalhar com h bem pequeno, né? Então, quanto menor for h, mais exata vai ser a área embaixo da curva, certo? Só que se for muito próximo de zero, né, o algoritmo fica pesado, né? Fica pesado, ocupa mais memória e vai mais lento, né? Mais devagar. Então temos que tentar trabalhar com um H equilibrado, certo? Um H suficientemente pequeno para que seja leve, ocupe menos memória e que seja rápido na execução, certo? Certo? Ok? Perto de um ciclo de máquina, né? Se for possível, tá? Bom, no DSP a gente consegue um ciclo de máquina por iteração, né? Mas bom, então, a ideia é somar esse retângulo de forma sucessiva, né? Então vamos supor que esse ponto aqui vamos chamar x1, tá? Esse ponto aí vamos chamar x1, né? x1, né? Que seria esse pontinho aqui, tá? Então a partir de x1 expando o retângulo, certo? Com a largura h, né? Daí o segundo ponto vai ser x2, esse ponto aqui, né? x2. Expando o retângulo, uma largura h, né? Depois tem esse ponto aqui, que seria x3, né? Depois tem esse ponto x4, né? Então, cada ponto x seria a curva x, né? Avaliada em intervalos com duração h, certo? Ou seja, o próximo retângulo começaria aqui em x5, certo? Aí vem o próximo retângulo, certo? Tá. Então, o que diz o método de Euler? O método de Euler diz o seguinte. Eu vou iniciar o valor inicial y0 igual a 0, né? Sempre inicio a integral com o valor inicial ou condição inicial 0, ok? Daí o que eu faço? Eu primeiro calculo a integral y igual à área do primeiro retângulo, que seria x1 vezes a, certo? Mais a condição inicial y0, que seria 0, certo? Ok? E a partir de agora, actualizo o y0 com o valor anterior. Ou seja, y0 vai ser igual a y, né? Isso quer dizer que na próxima iteração, o valor inicial vai ser o retângulo anterior, tá? Certo? Né? Então, essa seria a primeira iteração, certo? Primeira iteração, tá? Na segunda iteração, o que vai acontecer? Na segunda iteração, o y0 vai ter o valor do primeiro retângulo, certo? Então, a integral atualizada, y vai ser agora... bom, a gente está trabalhando agora o ponto x2, né? Então, eu expando o retângulo em uma largura h, certo? Então, a área desse retângulo vai ser x2 vezes h, certo? Só que vou somar a área anterior, que era o retângulo 1, certo? Que seria y0, né? Ou seja, a área na segunda iteração seria esse retângulo mais o retângulo anterior, certo? E actualizo y igual a y0, certo? Na terceira iteração, temos que y vai ser agora, estou valendo x3, então
a área de x3 expandido en H, ¿cierto? Sería ese rectángulo aquí, ¿no? Entonces sería x3 veces H, ¿cierto? Só que sumado ao valor anterior, ¿cierto? Y0. Y0 que memoricei son esos dos rectángulos, ¿cierto? Então, a integral actual na terceira iteração seria a área do retângulo 3 mais a soma desses dois retângulos, certo? Daí, na quarta iteração... bom, aqui tem que atualizar, certo? O valor inicial vai ser o valor atual, né? Ou seja, aqui eu vou memorizar a soma dos três retângulos, certo? Na quarta iteração, vamos para o quarto retângulo, né? Que avaliou a partir do ponto x4, expandindo com largura h, né? Então, a área desse retângulo, desse novo retângulo, do retângulo 4, vai ser x4 vezes h, certo? Mais o valor anterior, y0, né? Então, o que acontece aqui? A integral atual vai ser a área desse retângulo mais a área dos retângulos anteriores, dos três retângulos anteriores, certo? E assim sucessivamente, né? Quando eu vou na quinta iteração, crio um novo retângulo, né? Vamos para a quinta iteração aqui, sim, né? Na quinta iteração, primeiro aqui temos que atualizar, né? y0 igual a y, né? Na quinta iteração, o que aconteceria? Vou avaliar x5, né? x5 está aí, né? Então, eu crio um retângulo a partir de x5 e ele vai ter uma largura h, certo? Então, a área desse retângulo vai ser x5 vezes h, né? E a integral, na verdade, seria a área desse retângulo mais a área dos retângulos anteriores, certo? Então, y vai ser x5 vezes h mais y0, né? E aí, y0 igual a y, né? E assim sucessivamente, né? Se o limite b, né, estivesse mais para lá, né? Certo? Eu teria que seguir adicionando o retângulo, tá? Então, o x avalio no instante, no início do retângulo, né? Ou seja, avaliei x1 na iteração, expando o retângulo para cá, certo? Com largura h, certo? Ok? Então, avalio o ponto. O x, por exemplo, pode ser um sinal do sensor, né? Então, aquele x seria, na verdade, um sinal que está entrando no sensor, né? Então, como esse valor é variável, né? Vai pegar o sensor no instante H, certo? Então, a ideia é que o tempo transcorra em um período H, certo? O tempo vai ir entre o limite A, né? E o limite B, só que o intervalo de tempo vai ser H, certo? Né? Por quê? Porque no instante A, né, vamos ter um valor x1, certo? O próximo valor vai estar no x2. x2 vai ser A mais H, certo? Certo? Então aqui eu vou incrementando H a cada intervalo, né? Tá? Então isso é mais ou menos o método de Euler, né? Vou somando a área dos retângulos, né? Então, primeira iteração, calculei a área do retângulo 1. Segunda iteração, calculei a área do retângulo 2 e somei o anterior, né? Na terceira iteração, calculei a área do terceiro retângulo e somei a área dos dois retângulos anteriores, certo? Na quarta iteração, calculei a área do quarto retângulo e somei a área dos retângulos anteriores, certo? E assim sucessivamente, tá? Então, para fazer isso por software, a gente vai criar um algoritmo, uma função que vai ser Euler, né? Uma função de integral, né? Função integral de Euler, certo? Como vai ser aquela função? Vocês lembram de como criar funções na linguagem C, né? Nas disciplinas de programação devem ter aprendido, né?
Pues vamos a crear una función y igual, vamos a llamar aquí la función integra, ¿no? Y aquí el valor de entrada va a ser un valor inicial, o valor actual de x e o intervalo h, certo? Daí a integral y vai ser a área do retângulo atual, certo? Que vai ser x vezes h, mais a somatória do retângulo anterior, que seria y0, né? Depois eu vou retornar aqui a variável, certo? Retorna y, né? Ok? Então, esse seria o algoritmo para criar a função, tá? Ok. Ok. Então, vamos fazer isso no MATLAB, tá? Ou no Octave. Vou trabalhar no Octave, certo? Vou trabalhar no Octave. Então, gente, você pode usar o Octave online. Você entra na internet, entra no navegador, escreve octaveonline.net, tá? Aí vocês podem entrar com suas contas do Google. Quem não tiver conta no Google, vocês criam uma conta, né? Aí criam um correio Gmail, né? E entram aqui no menu, né? E aqui vocês entram com conta no Google, certo? Assim, né? Clicam aqui e aqui entram com Google, certo? Entra com Google, certo? Aí vai aparecer uma série de janelas, né? Essa aqui é a linha comando. Esse aqui vai ser onde você programa fazem os programas, né? Por exemplo, aqui eu vou criando diferentes programas, né? E aqui eu vou executando os programas, né? Certo? Então, pessoal, a função tem que ter o mesmo nome do arquivo, certo? Ou seja, assim, o Octave tem a mesma forma de arquivo que o MATLAB, né? Eles têm uma extensão .m. Então, se a gente vai usar a função integra, né? A gente vai usar a função integra, né? A gente vai chamar o arquivo também de integra, tá? Vai se chamar arquivo integra, ok? Então, para criar um arquivo novo, você clica aqui, né? Nessa folhinha, criar novo arquivo, criamos um arquivo, e aqui a gente bota o nome da função. Como a função se chama integra, eu crio aqui integra, tá? Toda que cria uma função tem que ter o nome da função .m, senão não vai funcionar, tá? Ok? Então, eu criei uma função integra.m, certo? Ok? Daí aqui a gente procura a função integra.m, clica duas vezes e aqui a gente pode escrever, né? A gente pode escrever, certo? Então, como a gente cria uma função no MATLAB? Bom, primeiro escreve um function com a saída y, tá? Então sempre tem que escrever function igual saída y e aqui colocamos o nome da função, certo? E esse nome da função é o mesmo nome do arquivo, tá? Se coloca nome diferente não funciona, tá? Então aqui, desculpa, temos y0 na entrada, certo? Valor anterior, valor actual e h, certo? Daí a integral vai ser y igual, a área do retângulo, que vai ser x vezes h, certo? Mais o valor anterior, certo? y0, ok? No MATLAB não existe a função de retornar, né? Não existe a função return. Então aqui em vez de return a gente escreve end, tá? End, ok? Ok? Bom, botem aí entre parênteses só para
Opa. Coloquen aqui o produto entre parênteses, tá? Aí vai x0, né? y0, desculpa, né? Ok. Então, function integra y0 xh. A integral vai ser x vezes h, que é a área do retângulo, mais valor anterior, certo? E aqui fechamos end, né? Então, pessoal, para gravar, a gente clica aqui, né? Gravar, ok? Certo? Certo. Agora, como vamos testar nossa função? Vamos criar um programinha para chamar a função inteira, tá? Bom, vamos testar nossa integral com o seguinte problema, tá? Vamos criar um sistema de primeira ordem, né? Sistema de primeira ordem, onde temos aqui um sumador, mais, e aqui menos, né? Aqui entra uma referência R, né? E aqui vamos ter um bloquinho, AUF, um bloquinho A, dividido por S, né? A dividido por S. E aqui vamos ter um bloquinho no retorno B, na realimentação B, né? Ok? E aqui a saída vai ser C, né? Esse aqui é um sinal de erro, certo? Então temos referência, temos o erro, temos a planta e temos o sensor, né? Isso dá um sistema realimentado de primeira ordem, tá? Então, olha aqui. Aqui temos que o erro vai ser R menos B vezes C, certo? Então, o erro vai ser R menos B vezes C, certo? Depois temos uma integral, certo? 1 sobre S é integral, certo? Olha aqui. Aquele bloco A sobre S, né? Aquele bloquinho A sobre S, né? A sobre S vai ser A vezes 1 sobre S, né? E 1 sobre S é uma integral, certo? Então, esse bloco equivale ao seguinte, né? Tem R, tem N, e aqui tem uma integral, certo? Então, 1 sobre S vem sendo integral, né? E aí tem que multiplicar por A, né? Só que quando eu programo, faço software para simulação, é recomendável multiplicar depois, tá? A gente multiplica depois, ok? Isso aqui, né? Normalmente esse aqui vem como um ganho, né? Vem como um ganho. Se fazem no Simulink, né? Aquele A seria um ganho, né? E aí tem C, né? E aqui retorna com B, né? Aqui retorna com B, né? Certo? Bom, então, o próximo passo seria, olha aí, o E está entrando na integral, certo? Está entrando na integral, né?
Então, a variável saída da integral vamos chamar y, tá? Vou chamar y, tá bom? Logo, o y vem sendo a integral, certo? Y vai ser a integral do sinal e, certo? O e é r menos b vezes c, né? Então, y vai ser a integral, né? Integra. Aqui chamamos função inteira, certo? Chamamos função inteira com que parâmetros? O parâmetro entrada vai ser e, certo? Entrada vai ser e, certo? Vamos ter o h, que é a largura do retângulo, né? E a condição inicial vai ser y0, né? y0, certo? Agora atualizo, né? y0 vai ser y, certo? E agora multiplico por a, certo? Ou seja, c vai ser y vezes a, certo? C igual y vezes a, né? Certo? Então, é uma recomendação que funciona melhor quando eu multiplico depois de integrar, tá? Ok? Bom, e daí temos que vai ser R vezes B menos C, V vezes C, né? Onde C já está definido, né? Então seria isso, né? Isso aqui seria um ciclo, né? Será um ciclo. Então, pessoal, esse ciclo pode definir com um ciclo for, um ciclo while, como quiser, mas isso aqui é um ciclo, tá? Ciclo, né? Obviamente temos que iniciar o valor aqui, né? Aqui podemos, por exemplo, ler o sinal de R, certo? De alguma forma ler o sinal R, né? Ler R, né? O R pode ser um sinal de um som, né? Então eu estou lendo, pegando a leitura de R, fazendo condicionamento, filtragem, tudo o que tem que fazer. Mas enfim, recebo o sinal R, né? Daí calculo o erro, que seria R menos B vezes C, né? Inteiro, calculo Y e calculo C, né? E daí retorna, né? E aí fecha o ciclo. Então o ciclo repite infinitas vezes, pelo tempo que eu vou definindo, certo? Então aqui eu posso criar um ciclo while ou um ciclo for, certo? Qualquer coisa. Mas antes do ciclo tem que iniciar a variável, certo? Então inicio y0 igual a 0, né? Sempre inicio em 0, né? Inicio a variável, certo? R variável, né? Igual a 0, né? Daí o A e V, bom, aí podemos definir depois, né? A, por exemplo, A igual a 3, B igual a 5. Não sei, estou inventando, tá? Certo? E finalmente, graficar, né? Se quiser, né? Graficar C, não sei. Graficar a saída C ou posso, por exemplo, graficar a saída E, né? Graficar E. Ou não sei, aí você grafica no sinal que quiser, né? Certo? Mas bom, essa é uma ideia bem geral de um algoritmo para implementar essa função, tá? Só que a gente vai fazer no MATLAB, tá? A gente vai fazer no MATLAB, tá bom? Vou implementar isso aqui no MATLAB, certo? Ok, vamos para o MATLAB então. Bom, vamos treinar no Octave, né? Aí MATLAB são os mesmos comandos, né? Octave Online. Vamos criar um arquivo exemplo 1, né? Por exemplo, aqui, criamos um arquivo novo, clico aqui, exemplo 1.m, né? Ok. Daí procuro aqui exemplo 1.m, né? Vamos lá, vamos implementar aquele sisteminha, tá? Então, primeiro inicializamos valores, né? Então,
temos que... Perdi a janela. Aqui. Temos que y0 igual a 0, né? Vamos inventar um sinal R como integral, tá? Um R igual a 1, tá? Vamos supor que a entrada é um valor constante, tá? Então não precisamos ser no início, vai ser um constante, certo? No MATLAB ou Octave a gente precisa inicializar todas as variáveis, né? Y igual a 0, né? Que outra variável? Vamos ter o erro, certo? R igual a 0, né? O sinal C vai ser 0 também, né? Isso, acho que é isso. Bom, se falta alguma variável, a gente inicializa nessa linha, tá? Bom, vamos declarar o H, né? Vamos supor que H vai ser 0.001, tá? 0001, tá bom? Aí você pode variar o valor, né? Certo? Certo. Bom, vamos definir um tempo final, né? Por exemplo, tempo final igual... Opa. Tempo final igual 10, né? Tempo final igual 10, tá? E vamos definir as constantes, né? A igual, não sei, 5, B igual 3. Estou inventando, tá? Se não é certo, a gente troca os valores, tá? A 5, B 3. A, B é 5, né? A é 3, B é 5. Né? A é 3, B é 5, né? Ok. Bom, a gente pode criar um ciclo for ou um ciclo while. Eu prefiro trabalhar com ciclo for, né? Estou trabalhando com ciclo for, uma variável t igual... podemos inicializar em 0, né? Em 0 e chegar até o tempo final, né? Que seria 10 segundos, né? Só que aqui o intervalo entre tempo e tempo vai ser o H, certo? Vai ser o H, ok? E para ser claro, e agora, deixa eu ver. E para fechar o ciclo, escrevo end, certo? Opa, end, né? Tá. Então seria um ciclo for, né? Então, tudo que quero que aconteça no ciclo, escrevo aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Primeiro quero ler o R. Bom, o R vai ser uma constante, certo? O R é constante, tá? Então, não fica no ciclo, né? Depois a gente faz o sinal E igual a R menos B vezes C, né? Opa. Então, o E vai ser igual ao R menos B vezes C, certo? Então, o erro vai ser R menos B vezes C, certo? Como a gente definiu aqui, certo? O sinal N, essa é a sumadora. A somatória é R mais C vezes B, certo? Agora faço integral, certo? Integral. Tá fazendo integral, né? Então, y vai ser a integral de quem? De y0, que é o valor inicial. O x, nesse caso, seria e, certo? A variável que vou integrar, né? Olhem aqui. A variável que estou integrando é o sinal e, né? O e está entrando no integrador, tá? Estou integrando o sinal n e com o intervalo h, certo? Agora actualizo o... Desculpa, integra, né?
a função se chama inteira, né? E aqui y0 igual y, né? E agora multiplico o c, né? Deixa eu ver, um sinal c vai ser y vezes a, certo? C vai ser y vezes a, certo? A saída do integrador vezes a, né? Então, C vai ser y vezes a, né? E acho que está pronto, né? Acho que está pronto, né? Está pronto, né? Agora falta graficar os sinais, né? Bom. Tá. Para graficar no MATLAB ou no Octave, normalmente a gente faz vetores e depois a gente grafica os vetores, né? Então, para criar um vector, o vector vai ter uma largura n, certo? Um comprimento n, né? Então aqui declaro um n igual a 0, né? Que seria um comprimento vector. E o vector vai ir aumentando a cada ciclo, né? Então em cada ciclo o n aumenta, certo? Então em cada ciclo o n aumenta. Então aqui o n vai aumentar em 1, certo? N mais 1, né? Então cada ciclo o n vai aumentando, né? Definindo a posição de cada vector, tá? Então vamos criar os vetores. Vou criar o vector tempo. Tempo vai ser o tempo, né? Na posição n vai ser a variável t, certo? Se queremos saber a saída, a saída é c, né? A gente cria o vector c. Esse vector c é saída, certo? Então vamos chamar saída n igual, seria o c, né? Que outro sinal que eu poderia querer ver? O e, certo? Que seria o sinal de erro, certo? O e. Então esse sinal seria o sinal do erro, né? Então aqui o erro na posição n vai ser e, certo? Certo. No MATLAB é bom inicializar essas variáveis, tá? Tempo igual a 0, né? Essas variáveis que eu criei é bom inicializá-las antes do ciclo, né? Saída igual a 0 e erro igual a 0, né? Por quê? Porque essas variáveis ficam guardadas na memória do trabalho no MATLAB. Então, se eu executo o programa de novo, essas variáveis não vão estar zeradas, né? Vão ter um valor. Ok? Bom, e o gráfico eu gero depois do ciclo, né? Terminou o ciclo, agora gero o gráfico. Então, por exemplo, se eu quero visualizar a saída C, eu faço plot do tempo e C, né? Aqui podemos botar comentário com aquele percentual, né? Então, aquele percentual é o comentário. Aqui eu vou comentar que isso aqui é o gráfico da saída, né? Desculpa, saída, né? Saída tem que ser o vector, né? Tem que ser o vector, não a variável, né? Então seria gráfico da saída, né? Ou também poderia querer saber o gráfico plot do gráfico do tempo e o erro, certo? E comento aqui gráfico do erro, né? Bom, seria bom dar uma grade, então só cria um grid aqui, né? Grid dá uma grade a um gráfico, né?
Tá. Ele não vai mostrar os dois gráficos ao mesmo tempo, então seleciono um dos dois, né? Então, por exemplo, se quero ver a saída, eu deixo o outro comentar, né? Se deixo comentado, esse não vai executar, né? Vamos testar se funcionou, tá? Bom, primeiro tem que gravar, certo? Primeiro a gente grava. Pessoal, o código tem que estar na mesma pasta do que a função inteira, senão não funciona, tá? Na hora de implementar uma MATLAB ou um Octave, né? Você coloca na mesma pasta, tá? Então, executo, gravo, executo com esse botão Run, né? Espero. Tá, deu isso aí, né? Deu isso aí, né? Então a curva sube e chega até 0,2, né? Beleza. Agora quero ver o outro gráfico, quero ver o erro, né? Então aqui comento esse aqui, e executo, né? Gravo, executo. Tá, aqui o sinal parte de 1 e cai, e aqui fica aí, né? Fica em 0, né? Certo? Bom, por exemplo, posso também graficar duas curvas ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, quero graficar a saída em função de R, né? Da entrada R. Então aqui a gente cria uma variável entrada, né? Entrada N igual R, certo? Né? E aqui, por exemplo, posso graficar a saída com entrada. Então aqui coloco, para graficar a entrada, faço o tempo, vírgula entrada, né? Aí vírgula tempo saída, né? Então sempre tempo variável, tá? Aí podem botar mais gráfico, né? Gravo, executo. Então, atrás não dá para ver muito bem aqui, mas aqui, né? Um degrau estaria aqui, né? A entrada R seria 1 e a saída seria esse aqui, né? Tá. Pessoal, eu recomendo fazer no MATLAB, tá? MATLAB. Bom, aqui fiz no MATLAB, tá? Aí está inteira, aí está exemplo. Guardei os dois na mesma pasta, tá? Executo, né? E você pode ter esse gráfico, né? Aí dá para ver melhor, né? Aqui a linha azul vai ser o R, e isso que vai ser a saída que seria o C, né? Agora, se quisessemos graficar os três ao mesmo tempo, né? Aqui posso fazer tempo entrada, tempo saída, adiciono tempo e a variável erro, certo? Variável erro, né? Daí executo e vamos ter aqui o erro, a saída e a entrada, né? O tempo ficou meio extenso, vamos dar um tempo entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 0,05 já é suficiente, né? Vamos ter o tempo aqui até 0,5, tá? Então TF a gente define até 0,5, né? TF 0,5, tá? Tá, aí... O que aconteceu? Tem um erro. Tá. Então, aqui aquela linha azul de cima é R, entrar, né? Essa outra linha vai ser o R ou o N. E essa aqui vai ser o C, a saída, tá? Então, pessoal, você pode
simular tranquilamente sin usar o comando step, né? E aí pode analisar as variáveis que quiser, tá? Aqui tive que adicionar a entrada igual 0, inicializar, né? Se não dá erro, tá? Tá? Ok. Pessoal, agora vamos aplicar 2 degraus, tá? Na entrada. Tá? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Aqui estou aplicando um degrau unitário, certo? Então vamos dar entrada 1 até a metade, né? E daí vamos dar um segundo degrau, né? Então para tempo maior a 0,25 vamos dar um segundo degrau, tá? Por exemplo, a entrada vai ser 1 até 0,25, depois vai ser 2, tá? Então vou adicionar uma linha aqui em... Vou adicionar uma linha aqui aqui, né? Aqui vamos fazer if se o t for maior a 0,25, né? Então a gente faz R igual a 2, tá? A entrada vai de 1 para 2, né? Aí, entre if. Né? Lembrem que quando trabalham com if tem que finalizar, certo? Tem que finalizar, né? Vamos executar, ver o que acontece aqui. Perfeito. Então, pessoal, a entrada... O que aconteceu aqui? Tá. Entrada R era 1, depois foi para 2, né? Foi para 2, né? Daí a saída C foi daqui para 0,2, depois foi de 0,2 a 0,4, né? E a saída foi de 1 para 0, depois foi de 1 para 0 de novo, né? Tá? Então o bom desse método é que eu posso botar qualquer entrada, posso botar um senoide, um sinal aleatório, qualquer sinal, incluso sinais de sensores, né? Se a gente implementar o mesmo algoritmo no Arduino, a gente pode pegar sinais de sensores, né? Isso MATLAB é difícil fazer. Fazer um programa próprio, né, que faça isso, tá? É por isso que essa técnica é tão potente, né? Tá? Bom, agora vamos ver o exemplo do motor CC, né? Você lembra da aula da modelagem do motor CC, né? Que tem esse modelo em blocos, né? Então, aqui era para ter um bloco 1 sobre LAS, né? Então, aqui separo integral, né? 1 sobre S seria integral, né? E 1 sobre LA multiplico depois da integral, certo? Multiplico depois da integral, tá? Mesma coisa aqui, né? Certo? Então, vamos dar valores. Por exemplo, o LA vamos chamar L, tá? O RA vamos chamar R, tá? Então vamos dar a indutância L igual a 0,05, resistor R 3.7 ohm, KT 17.5, que seria o Kτ, certo? Vamos chamar KT, né? O J seria 25 mil, né? 0025, né? O B seria 0003, né? E o KB seria 0063, né? Então, aqui é a conversão de corrente para torque, né? Isso aqui é a força contra-eletromotriz que converte tensão, né? Converte rotação em tensão, né? Certo? Então, temos essas variáveis aqui, né? Ok. Vamos definir um erro aqui, né? Erro E, né? Ou seja, o LA vamos chamar o erro eta. E aqui o tal J vamos chamar um erro ER, tá?
Então, ao ter entrar o A, vai ter esse sinal de erro, esse sinal de erro, né? A saída da integral. Essa integral vamos chamar